Fala, Fogão, fim da segunda rodada do Campeonato Carioca pro Botafogo, vitória por 3-0 diante da equipe do Resende, numa partida onde, sinceramente, o ganho de confiança foi o grande benefício. Afinal de contas, fazia muito tempo que o Botafogo não conseguia fazer pelo menos 3 gols numa mesma partida. Para ser mais preciso, a última vez que isso tinha acontecido foi no ano passado, naquela partida depois da paralisação do futebol, em que a gente venceu a Cabo Friense por 6-2. Daquele jogo em diante, nunca mais. Então voltar a vencer sem sofrer gol mais uma vez, são 2 jogos sem ser vazado na defesa, o que é um dado bem importante. A gente sabe que na defesa o Botafogo vem sofrendo bastante, né? Essa temporada aí da Série A foi bem complicado. E fazendo 3 gols no mesmo jogo, principalmente pensando que a nossa próxima partida já é pela Copa do Brasil, no jogo eliminatório, onde o Botafogo tem sim a vantagem do empate, mas precisamos jogar para vencer, né? Vencendo a gente não passa sufoco. E quando você encara um adversário conforme é o Resende, que é inferior, você tem que vencer e convencer. Essa é a grande realidade. Não dá pra você jogar a partida e vencer no sufoco. No fim, fazer um gol ali chorado, não dá. Tem que ser realmente uma vitória assim. Vencendo, convencendo, para que a torcida botafoguense e os jogadores, a comissão técnica, recuperem a confiança. A gente realmente precisa encaixar uma sequência de bons resultados. E esse 3-0, por mais que tenha sido contra um adversário inferior, pode sim ser aquilo que a gente precisava para poder ter um horizonte mais positivo. Porque olha só, quando a gente ganha a partida por 3 gols de diferença ainda por cima, os jogadores treinam com mais confiança. E quando a nossa defesa passa 2 jogos seguidos sem ser vazada, a equipe de modo geral, mas especialmente os jogadores de defesa, eles se sentem também mais confiantes. Durante a semana, o trabalho é melhor desenvolvido, porque você vê que o trabalho está indo numa direção correta. 2 partidas, nenhum gol sofrido, 3 gols marcados, 4 pontos conquistados, estamos no G4 do Campeonato Carioca. É sim um bom começo de temporada para o Botafogo, essa versão 2021 que vai ganhando o cara. E por falar nisso, o Marcelo Chamusca já começa a mostrar o trabalho dele. Deu pra gente perceber na partida de hoje um Botafogo mais organizado, mais consistente. Tanto é que a equipe do Resende, por mais que seja frágil, não conseguiu se criar para cima da gente, não teve grandes oportunidades. A grande oportunidade do Resende foi aquela defesaça do Douglas, que sinceramente, quando o cara do Resende chegou para finalizar aquela bola, naquela velocidade e aquela distância, eu imaginei que seria gol. Mas o Douglas fez uma grande defesa, uma defesa para deixar uma ótima primeira impressão na galera botafoguense. Fez um jogo seguro, se mostrou muito atento, bem posicionado. Lembrando aqui também aquele lance do recuo mal feito pelo Hugo na primeira etapa. Nosso jovem lateral recuou uma bola muito ruim e o Douglas, atento na partida, se antecipou jogando ela para escanteio. Então foi uma ótima primeira impressão do goleiro, 30 anos de idade, está tendo uma grande oportunidade na carreira e que ele possa agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Essa é a grande realidade. Eu quero dividir a análise dessa partida aqui, tanto na parte coletiva quanto nos destaques individuais. Também fazia muito tempo que a gente não conseguia ver no mesmo jogo vários jogadores tendo destaques individuais. Só que antes de falar sobre isso, eu quero enaltecer o trabalho do Marcelo Chamusca, especialmente num aspecto que ficou bem evidente nesse jogo, a recomposição defensiva. Foram várias as vezes que a gente viu nessa partida o Botafogo perder a posse da bola lá na frente e voltar muito rápido para a defesa. No ano de 2020, por exemplo, em vários momentos, a nossa zaga, o nosso sistema defensivo ficava todo esburacado, cheio de espaço. E, logicamente, os adversários sabiam tirar proveito disso. No jogo de hoje, em várias oportunidades, o Botafogo fazia uma recomposição acelerada. Todo mundo voltando aqui para fazer um bloco único defensivo. E isso, logicamente, dificulta a vida dos adversários. Quando você fala, então, de um adversário inferior tecnicamente, dificulta ainda mais. O Botafogo não concedeu espaços para os contra-ataques. Matou as jogadas quando tinha que matar, fazendo faltas táticas, recompôs rápido e com toda certeza, sem a menor sombra de dúvida, isso já é trabalho do Marcelo Chamusca. Deve ser uma exigência do treinador, no decorrer dos treinamentos, essa recomposição acelerada. Tanto é que o Marcelo Chamusca não gosta de falhas individuais. Quando o Hugo recuou mal aquela bola para o Douglas, ele tomou um verdadeiro esporro. E o Marcelo Chamusca está mais do que certo. Os jogadores têm que estar atentos, concentrados. Não podemos errar porque o erro leva ao gol do adversário. Essa é a grande realidade. Então foi muito bacana ver o time do Botafogo mais comprometido taticamente. E ofensivamente, buscando se movimentar e criar condições de ajudar os companheiros a fazer as jogadas. Também fazia muito tempo que a gente não conseguiu observar o time do Botafogo dando essas possibilidades de passe.
Tá certo que em alguns momentos o Botafogo teve dificuldade de entrar na defesa do adversário, e aí a gente viu o time do Botafogo recuar a bola até lá atrás. Mas em outras tantas oportunidades, o time do Botafogo arriscou as jogadas, seja individual, seja com uma tabela, uma tentativa de enfiada de bola. Isso é muito importante da gente ver acontecer. Mais uma vez eu falo aqui, a inferioridade do adversário pode sim explicar alguns aspectos que a gente viu nesse jogo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que o Resende não é parâmetro. A gente tem sim que ficar contente com a vitória, com essa organização que a gente começa a ver no Botafogo, porém, não podemos achar que por conta de uma vitória por 3-0 diante de um adversário nitidamente inferior, o Botafogo está preparado para os próximos desafios. É um trabalho que tem que ser desenvolvido, mas começar bem esse trabalho é extremamente positivo e você há de concordar comigo. Falando agora a respeito dos destaques individuais, eu não poderia deixar de começar por um jogador que é muito criticado com toda a razão pela péssima temporada que fez em 2020, mas que na partida de hoje foi fundamental para a vitória. Obviamente eu estou me referindo aqui a Bruno Nazário. Não fosse a participação do meia, talvez o Botafogo não teria vencido a partida como venceu. O Bruno Nazário deu 2 assistências, deu o passe para o Ronald que originou o primeiro gol, então teve uma participação direta na vitória do Botafogo. Logicamente, o bom desempenho na partida de hoje não apaga as críticas, justas críticas, que a gente faz ao jogador, tá? Não apaga em hipótese alguma. Lembrando que no Campeonato Carioca de 2020, o Bruno Nazário também teve bons jogos. Não à toa gerou expectativa na torcida botafoguense de que a gente poderia ter encontrado o nosso camisa 10. Em um nível de campeonato inferior ao que é o Campeonato Brasileiro da Série A, o Bruno Nazário se destacou. E agora, mais uma vez, fez uma grande partida. O que a gente espera do meia, sinceramente, é que ele possa fazer esses jogos continuamente, coisa que o Bruno Nazário mostrou que não consegue. Ele fica oscilando. Tem um lance interessante, daqui a pouco some na partida, aí tem uma sequência de jogos ruins. Infelizmente, foi isso que o Bruno Nazário mostrou ao longo da última temporada. E fica difícil imaginar a permanência do jogador, já que a galera botafoguense tem uma grande bronca com ele. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas aqui, verdade seja dita, fez um grande jogo. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, tem que elogiar. Um outro jogador que eu quero destacar aqui é o Douglas. Olha que defesa que ele fez. Sinceramente, uma defesa de um goleiro que estava bem posicionado, atento na partida e muito seguro do que estava fazendo. Foi realmente uma defesa impressionante. A galera botafoguense ficou comentando sobre isso aí nas redes sociais, porque quando a defesa foi realizada, eu imaginava que ia ser Guru Resende, sinceramente. Aquela finalização ali, naquela velocidade de distância, eu imaginava que a bola ia entrar. Mas ainda bem, o Douglas fez uma grande intervenção, se mostrou um cara seguro, tem experiência e vai agregar ao longo da temporada. Quero destacar aqui também a partida do Jonathan, lateral direito. Na lateral a gente sabe, a gente está sofrendo há bastante tempo. Lateral direito então nem se fala. O Kevin falhando partida após partida. E o Jonathan no jogo de hoje fez uma partida muito consistente. Fez alguns movimentos ofensivos interessantes, dando a opção ali, tentando fazer algumas ultrapassagens. Não é um cara tão ofensivo, mas o mais importante que eu quero destacar é a fase defensiva. O Jonathan foi consistente, cobriu o espaço dele ali, não deixando o Resende, por exemplo, se criar, o que é um ponto muito positivo. Se a gente tiver um lateral que não apoia tanto, mas consegue cobrir o seu espaço, não deixando o adversário se criar pelo seu lado, o Botafogo sinceramente já sai ganhando muito. Isso aqui fica muito evidente. Quero destacar aqui também a partida da nossa dupla de zaga. A gente tem todo o direito de criticar todas as partidas em que o Benevenuto falhou e acabou levando a derrotas do Botafogo. Mas isso não apaga a partida segura que ele fez no jogo de hoje. Agora é aquela história. Novamente a gente vê o Benevenuto em jogos contra pequenos começar a fazer um jogo mais interessante. O problema é quando chega num nível superior, num nível de jogo superior. Foi a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Bruno Nazário. Agora não dá pra gente ter jogadores que só vão bem no campeonato estadual. A gente tem um desafio da Série B pela frente, temos que elogiar a partida bacana que foi feita, mas sinceramente fica aquela questão aqui. O Benevenuto vai seguir sendo titular? Fez uma partida interessante hoje, mas da mesma forma como eu falei com o Nazário, não apaga todas as falhas que ele vem tendo ao longo dos últimos tantos jogos, e a gente sabe muito bem disso. O Canu, por exemplo, fez um jogo seguro, e no Campeonato Brasileiro, embora tenha falhado sim em bolas aéreas, na partida de hoje fez um grande jogo, um jogo seguro, sabendo ali se posicionar, ganhando as jogadas pelo alto, o Benevenuto também. A nossa defesa, de modo geral, em termos de cruzamentos cortados, foi muito bem. E esse é um ponto positivo, a gente tem que elogiar. Que siga assim, né? Porque bola aérea na última temporada, bola cruzada, foi um grande pesadelo pra gente. Quero destacar aqui também a partida do Pedro Castro. Fez ali o papel dele, um jogo seguro, buscou se apresentar no campo de ataque, fez também o papel de destruir e depois distribuir a bola pra gente poder sair jogando, e pode sim ser um jogador que vai agregar.
O reforço, quando estreia bem, deixa uma boa primeira impressão. E isso, naturalmente, também eleva o grau de confiança do próprio jogador. Fazer uma estreia jogando bem é sempre interessante. E esse foi o caso do Pedro Castro. Também foi o caso do Ronald. Já tinha entrado contra o Boa Vista, saindo do banco de reservas, mas dessa vez teve a oportunidade de começar a partida. E sinceramente falando, a impressão que eu tive, a impressão que o Ronald deixou, é que ele vai ser um jogador muito útil ao longo dessa temporada. É um ponta que tem velocidade, não tem medo de partir no 1 contra 1, tá botando em velocidade, tentando ganhar e botar na frente. É bem interessante a gente ter jogadores com essas características. Coisa que faltou depois das saídas do Luiz Henrique e do Luiz Fernando. E a gente sabe muito bem que fez muita falta ao time do Botafogo ter esses jogadores, as alternativas de velocidade. Então a chegada do Ronald, a possibilidade de crescimento do Enio e também do Varley, que quando atua pela direita vai muito melhor do que quando atua pela esquerda, eu tinha comentado isso aqui no vídeo antes da partida. O Varley jogando pela esquerda costuma ir mal, porque ali ele não tem a velocidade de fazer a jogada. Ele recebe, tem que ajeitar para a perna direita. Já quando ele já está no lado direito do campo, que foi o que aconteceu na jogada do terceiro gol, ele decide mais rápido. Ele já está do lado mais confortável, a bola já vem na perna direita e ele decide rápido o que vai fazer. Seja tentando ganhar em velocidade, seja fazendo a finalização cruzada, conforme ele fez no terceiro gol. Então fica aqui esse destaque, o Varley pode sim ser uma opção bem interessante pela direita, tá? Pela esquerda, sinceramente, não funciona na minha opinião. O último destaque que eu quero fazer aqui, em termos de destaques individuais, que eu gostei do que eu vi, é o Matheus Babi. O Matheus Babi, a torcida tem uma bronca com ele também, por tudo que aconteceu na última temporada. Mas eu volto a repetir aqui, é um definidor, não é um cara que pode voltar aqui no meio de campo, participar do jogo. Quando o Babi recua aqui pro meio de campo, geralmente é um 0 à esquerda, mas é um cara de definição. Fez um belo gol ali no cruzamento do Ronald, mostrando aquele faro de centroavante mesmo, pulando na bola para poder alcançar o cruzamento e depois recebendo aquele passe açucarado do Nazário, chegando na cara do goleiro e tendo a tranquilidade de bater no ângulo, fazendo um belíssimo gol. É um cara de definição que pode ajudar. Por mais que a gente tenha bronca com tudo que aconteceu no extracampo, se for bem orientado, o Matheus Babi pode ser útil ao longo da temporada. Esses foram os destaques aqui que eu vi nessa partida, jogadores que me agradaram, tá? Independente da gente ter críticas ao que aconteceu na última temporada, fica aqui o elogio ao Nazário, a partida segura também do Benevenuto, o Babi indo muito bem, fazendo seus 2 gols, dando um trabalho para a defesa do Resende, e os reforços também que chegaram, fizeram uma partida bem interessante, bem consistente, e estrear com vitória e jogando bem, obviamente eleva a confiança. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa partida do Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, se você não for inscrito no canal, se inscreva pra gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 vamos.